Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho. Hoje nós vamos aprender sobre o ministério da mídia. A mídia é um ministério. Às vezes nós não entendemos o porquê que o pastor, o bispo, a direção da igreja pede para que nós venhamos filmar, gerar conteúdos. Por que isso, pastor? Isso já vem lá do início do Gênesis, se você não sabe. Por que você sabe que a terra era sem forma e vazia? Porque foi registrado por um mídia chamado Moisés. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, neste momento nós entramos na Tua presença, meu Pai. Pedimos a Tua direção para que nós possamos compreender, meu Pai, o sentido da Tua vontade dentro do trabalho de mídia. Que nós venhamos, meu Pai, glorificar o Teu nome com o nosso trabalho. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um deles, meu Pai. Que eles possam entender. A partir de hoje, estarei, meu Pai, todas as segundas-feiras ensinando quem quer sobre esse trabalho de mídia, sobre esse trabalho de postura, sobre esse trabalho, meu Pai, que pouco é falado dentro das instituições, sobre o mídia. O mídia é um escriba que registra os feitos do Senhor, meu Pai. Então nos dá habilidade, sabedoria, porque se nós não tivermos sabedoria e direção, nós sempre vamos fazer errado. Vamos fazer errado, Senhor. Então eu peço que o Senhor venha me ungir nesta noite, para que eu possa ensiná-los, para que eu possa educá-los dentro desta visão. Porque, meu Pai, todo servo de Deus, ele é um registrador dos feitos do Senhor. Então eu peço, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Graças a Amém? Deus. Então, meu amigo e minha amiga, você que tem nos acompanhado, nessa segunda-feira, nós vamos falar sobre o ministério da mídia como ferramenta de evangelização. É um trabalho que poucos têm valorizado. Inclusive, é um trabalho tão sério que hoje existe uma lei que proíbe você de quê? De gerar conteúdo sem autorização. Existe uma lei. Você vê que a coisa é tão séria que tem uma lei. Então nós precisamos saber de todos os trâmites das leis. Precisamos saber também de todos os trâmites sobre como devemos fazer nosso trabalho. Você que é um mídia da igreja, você não tem que ficar parado em um tripé, deixando um aparelho, uma máquina fazer o registro. Você tem que ser ágil. Você tem que ser caçador de oportunidade. O mídia, ele é um caçador de oportunidades. Senta todo mundo aqui na primeira fileira, por favor. O mídia é um caçador de oportunidade. A Bíblia, você só tem a Bíblia hoje porque o mídia chamado Espírito Santo, vão até me criticar sobre isso,
Um mídia chamado Espírito Santo deu o registro de todas as coisas para os escribas, para os mídias físicos da nossa época. E se você não tiver esse conceito, essa inteligência para entender isto, você vai ficar gerando fotos, vídeos sem sentido dentro da sua igreja. As pessoas, elas não têm valorizado mais o ministério. Elas não valorizam. Elas acham que o ministério é na frente aqui. Senta pra cá, Ismael, do lado do Inácio, deixa ela sentar aí. Elas não têm valorizado a posição que elas se encontram. Meu amigo e minha amiga, esse que vos fala, pastor Ivanildo, você que está aí do outro lado, você que está presente, eu valorizo muito o que Deus me deu. Eu era quem? Eu era nada. Eu era ninguém. Eu era um anônimo dentro das trevas. Eu era um anônimo dentro das trevas. Deus me tirou das trevas e me chamou para a sua maravilhosa luz, que é? Falei ontem, que é Jesus. E hoje estamos aqui pastoreando um trabalho excepcional, extraordinário, um trabalho feito pela fé, porque recursos, fé, conteúdo, fé. Então você precisa, uma pessoa que é um mídia, ela tem que ter um ótimo celular. Um ótimo celular, porque hoje em dia nós não usamos aquelas máquinas fotográficas de 30 mil reais, 40 mil reais, mas nós podemos usar um celularzinho que você pode comprar aí por R$1.000, R$2.000, por R$500, para registrar o trabalho da obra de Deus. O meu defeito na minha gestão foi querer delegar sem ensinar. Eu deleguei para vocês sem dar os trâmites para vocês, o pulo do gato para vocês fazer o trabalho. Então, ô Inácio, eu vou fazer todas essas reuniões, a de postura, a de mídia e todas que eu vou ensinar durante as segunda-feira. Vem quem quer. Porque não adianta eu pedir para você ensinar uma coisa que você ainda não aprendeu. Você vai fazer coisas, falar coisas que não vai bater. Nós precisamos entender que a mídia é um ministério, que o comportamento na obra de Deus é um ministério. A obra de Deus neste século que nós vivemos, ela se desprendeu, ela aumentou o seu poder de alcance. A inteligência humana, ela gerou oportunidade extraordinária. Hoje para você ver um parente seu nos Estados Unidos, você tinha que ir lá, ou mandar uma carta, que essa carta chegava um mês depois, ou 2. Hoje, você consegue fazer um feedback em segundos. Então, se você não souber usar essa ferramenta, eu pergunto para você que faz o seu conteúdo, obreiro Inácio. Eu só filme, mas você faz o que com o conteúdo que você filma?
tira uma foto, mas você faz o que com a foto que você tira? Ah, não, eu só boto no grupo. Encheção de linguiça. Porque se eu tenho acesso a todas as informações do meu ministério, eu tenho que o quê? Separar, nem que seja 10 minutos, 20 minutos para gerar um conteúdo. A Bíblia diz o quê? Dar e dar-se-vos-á. O tema hoje é o ministério da mídia como ferramenta de evangelização. Você sabia que você está salvando milhares de vidas com uma foto que você tira? Você está salvando milhares de vidas com um vídeo que você faz ou que você edita? A obra de Deus, ela é formada por membros. Cada membro tem a sua função e utilidade. A boca não vai fazer o que o pé faz. O nariz não vai fazer o que a mão faz. Então cada um tem que saber melhor o seu encaixe. E como é que eu descubro isso? No dia a dia. E como é que eu me torno bom naquilo que eu faço? Praticando. Por que eu tenho me tornado bom? Praticando. Eu aprendi a mexer com o sistema operacional do Android. Eu aprendi isso há anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Eu esqueci? Não, porque eu aprendi. Amém? Eu aprendi a mexer com mídia digital, criação. Tem aí o chat GPT, mas nem sempre o chat faz o que você quer. Se torna muito perfeito o que ele faz. Então, é de autoria digital, não é sua. Então, geralmente, eu gosto de montar o meu trabalho. Eu gosto de montar as fotos. Às vezes você vê um banner, cada item que está naquele banner foi gastado 1 hora, 2 horas, 3 horas para se criar. Então, você precisa entender isto. Olha o que a Bíblia diz. Claro que, para mim poder falar com você, eu tinha que ter uma base bíblica. Porque senão seria palavras de homem. Mas como a Bíblia já me dá respaldo para isso, olha o que diz. Olha o que a Bíblia fala sobre a mídia. Se você quiser ler tudo, que eu não vou ler tudo, está lá no meu site lá. Pastor Ivanildo de Melo Regis. Amém? Amém. Abre sua Bíblia aí no livro de Marcos 16. Às vezes a obra de Deus ela é tão carente de pessoas para fazer que às vezes a gente acaba sendo negligente em entregar às vezes algo para você fazer sem ter te ensinado, porque é tão pouco que tem desejo de querer fazer, é tão pouco. Diz assim, ó, Marcos 16:15, diz assim, ó:
Você precisa investir na sua vida espiritual. Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai. Como é que você faz isso? Você tem recurso para isso? Você vai curtear a minha passagem para ir nos Estados Unidos, na África, no Japão? Vai? Não vai. Mas Deus te deu o poder de quê? Da internet. Deus te deu o poder da internet. O que você faz com a sua internet? O que você faz com o seu smartphone? Mas eu fico vendo vídeos engraçadinhos, rio pra caramba a madrugada toda. É bom para distrair, para descontrair a mente. Mas você tem que investir naquilo que é produtivo. Se eu não invisto naquilo que é produtivo, eu não vou alcançar as criaturas. Eu não vou alcançar aquilo que Deus quer que eu alcance. Deus, Ele deu um talento para você. O que você está fazendo com o teu talento? Antes de você vir para a igreja, você sabia que você tinha essa habilidade de mexer com a arte visual, com tirar uma foto? Você veio todo ogro, você veio todo sem jeito, as trevas ainda agarradas em você, e Deus te tirou todas as trevas, mas ainda ficou a natureza que precisa ser modificada, e ela é modificada no dia a dia. Dia por dia nós vai mudando, dia por dia nós vamos aprendendo. Amém? Aí diz assim, hoje a mídia da igreja não é apenas responsável por tirar foto, fazer vídeo ou transmitir culto. Ela é uma ferramenta poderosa para levar a mensagem de quem? De Deus. De Cristo. A luz é enviada. Por isso que Jesus ele falou o quê? Que nós somos o sal deste mundo, desta terra. E nós somos a luz para este mundo. Como que nós somos a luz, pastor? Quem é a luz verdadeira? Jesus. E se Jesus ele está dentro de você, é natural que essa luz vai iluminar as outras pessoas. Eu tenho visto as coisas acontecendo. Eu tenho visto milagres acontecendo. Os milagres hoje é transformação de mente. E como que essas pessoas elas vão alcançar esses milagres se nós não divulga, se nós não investe? Existem tantas ferramentas gratuitas que nós possamos usar para poder fazer um trabalho com excelência dentro da obra de Deus. E muitas das vezes a gente não tem tempo. É verdade. Nós não temos tempo para poder usar. Nós não temos tempo para poder fazer. Por quê? Porque nós estamos gastando o nosso tempo em coisas que não geram nada. Você tem investido o seu tempo em quê? O que o teu investimento está produzindo para você? O que você está ganhando com o seu investimento? Às vezes você está investindo naquilo que não é bom. O próprio Cristo deixou escrito para nós não gastar dinheiro naquilo que não é pão. O que é pão? Pão é que alimenta. Quem é o pão? Pão é Jesus. Mas muitas das vezes nós temos gastado o nosso tempo. Nosso tempo é dinheiro. Se você não sabe.
Para você ter um salário, você dá o que para o seu patrão? Tempo. Para que você possa alcançar as graças de Deus, você dá o que para a instituição? Tempo. Mas você está na instituição para servir ou para fazer um favorzinho? Eu faço um favorzinho pro pastor. Quando eu faço um videozinho, eu trago mais uma ofertazinha. Você está construindo para a tua própria vida. E se você não dá o seu melhor para Deus, Deus fica impossibilitado de dar o melhor para você. Aí diz assim, ó: ferramentas poderosas para levar a mensagem de Cristo além das paredes do templo, com fotos registradas. Cada vídeo compartilhado, cada arte publicada e cada transmissão realizada pode alcançar pessoas que nunca entrariam em uma igreja. A equipe da mídia deve trabalhar com excelência, organização, profissionalismo e propósito espiritual. Um flash seu é uma arma contra o diabo. Você sabia disso não? Um flash seu, um momento seu feito é uma arma para salvar uma vida. Quantas pessoas hoje aí estão sendo salvas porque ela viu um vídeo, uma palavra que desbloqueou ela. Ela viu a sua foto que hoje vê você no caminho de Jesus. Esses dias aí falaram que me viram lá aonde? Aonde foi? Lá na cidade, lá na Candelária, usando droga. Me viram tempos atrás aí que eu fui fazer uma evangelização aí na rua. Aí o marido da mulher falou assim: como é que pode? O cara estava lá na Candelária usando droga e agora está pregando o evangelho. A esposa dele falou: é o poder de Deus. Deus transforma. Mas não era eu. Não era eu que estava lá. Não sei nem onde fica isso. Você vê, a imagem chama atenção. Me viram aonde? Usando droga. Lá na Candelária. E depois o cara me viu nas redes sociais, na televisão dele e falou: como é que pode? É o poder de Deus, meu amor. Deus transforma. Olha só. Viram uma imagem de uma pessoa lá que parece comigo, e depois o camarada me viu e a mulher dele evangelizou ele usando a minha imagem. Então você precisa valorizar muito o seu trabalho de mídia. Não fique só no seu trabalho tradicional, tirar e largar. Tá lá, pastor, se vira. Nós somos uma ferramenta. Ferramenta, ela não fica parada, ela produz. A ferramenta, ela produz. Se você é um mídia só de tirar foto, você tem que evoluir. Você tem que aprender a evoluir. Esses anos eu tenho aprendido a evoluir. Eu aprendi na antiga instituição e comecei a praticar mais e mais e mais e mais e mais e mais. O que me tornou bom em falar? Leve em falar? Lendo, praticando, falando, errando, acertando. Mas tem gente que ela não quer errar, ela só quer o quê? Acertar. Mas na vida, meu amigo, para que você se torne bom, você erra. Você erra. Então, o mídia na igreja, ele tem que aprender que
O seu chamado é um ministério. Quantos aí não vão para as redes sociais que a gente vê, inclusive crianças, né? Aquela dançazinha do TikTok. Na igreja, para fazer um louvor para Deus é uma guerra, né? Mas no TikTok, para fazer a dancinha, ó. E ela está fazendo isso para quem? Mas quando você louva, é uma guerra para louvar, né? Aí você quer fazer um videozinho para fazer um trabalho legal, a pessoa... E a outra ali se esforçando para louvar. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas vão o quê? Elas vão pegar exemplo. Ela não vai ouvir o que você está falando. Ela vai pegar exemplo. Não tem um dia que eu não trabalho na mídia. Eu crio conteúdo, eu monto conteúdo na hora mesmo e posto conteúdo. Porque o meu desejo é que as almas sejam alcançadas. Amém? Amém. Perguntas. Que não dá para me ler tudo, que é muita coisa. Pergunta. Está aberto para fazer pergunta. A gente? É? Toma aqui, ó. Está aberto para fazer pergunta. Pode ficar sentado aí mesmo. Pode sentar aí mesmo. Bora, faz uma pergunta aí. O que o mídia da igreja precisa fazer primeiro? Primeiro, seguir a instrução do líder. Amém? O líder, quando um líder ele está na instituição liderando, é porque ele tem formação. Ele se formou naquilo, não pelos trâmites da lei, mas ele se formou pelos trâmites da prática. Ele se formou pelo exercitar. Se você não exercita, você não se torna um mídia bom. O que o senhor recomenda de rotina para começar a gerar conteúdo? O que eu recomendo de rotina, se você tem acesso às informações do trabalho da igreja, é começar a criar algumas coisas. Crie uma rotina diária. Você só se torna bom quando você pratica dia a dia. Você não vai se tornar bom do dia para a noite, mas você pega algo, pesquisa algo, entra no... Por exemplo, qual é o aplicativo que nós usamos? É como é o nome desse cara aqui? InShot. É o nosso aplicativo oficial que nós usamos. Eu descobri que o InShot, ele cria até vídeos com foto, sabe como? Subindo, foto por foto. Eu fiquei doido quando eu vi aquilo. Eu fiquei doido quando eu vi na rede social um político, um mídia do político fez isso. Falei, meu Deus, eu tenho que aprender isso, está na minha cabeça. Então quer dizer, como é que eu vou aprender? Pesquisando, praticando, perguntando. Não adianta, às vezes você até sabe, mas você não quer dar para Jesus esse talento. Você sabe, mas não quer dar para Jesus. Fica ali segurando ali o talento. A Bíblia diz, até o que não tem vai ser tirado seu. Porque você sabe sim. Às vezes você sabe fazer, mas só que você fica ali se amarrando ali, ó. Se amarrando. Por quê? A maioria das pessoas quer estar onde? Quer estar onde? Nas câmeras. Mas nem todos foram chamados para estar aqui. Você foi chamado muitas das vezes para estar sentado aí, gerando, orando, intercedendo. Só que todo mundo quer estar onde? É por isso que ninguém mais está podendo subir no altar. Ninguém mais. Para louvar é aí embaixo.
para falar algo, agora é ali, tá, pastor Rosa? Está tudo ali. Não, mas ontem o caso foi a consagração. Onde não, isso aí é de plástico, não, faz parte. Tem casos e casos. Então, para que você possa gerar uma rotina boa, é praticar. Quando o pastor fala assim, pessoal, 10 banezinhos para cada um. Se você achar que isso é cansativo para você, você não vai gerar uma rotina de trabalho e você não vai ficar bom. Então você não está interessado. Sabe qual é o problema da gente? Ser inconstante. Inconstante. Começa muito bem, mas depois o quê? Para. Que dia que você parou, pastora Rosa? Que dia que você parou, Ismael? Não. Que dia que eu parei? Não. Todo dia faz. O Ismael agora está o Ismael está com... Dá o microfone para ela. O Ismael está com um hábito agora que ele só vai mexer no telefone, ver um filme ou brincar quando ele termina o quê? O trabalho dele. Ainda faz questão, pai, já está tudo lá. O normal e o montado. É uma chatice. Pai, já tá lá. E se eu não dou confiança, já está lá já. Já está lá já. Então, quando você... É porque ela está perto do alto-falante ali. Quando você pratica, você fica bom. Você vê a pastora Rosa. Qual é o tempo que ela tem para poder montar? Não tem, mas ela começou a fazer. Por quê? Nem tudo eu vou poder fazer para você. Se você viu, o Espírito Santo te deu uma inspiração, pratica, meu amigo. É melhor ser chamado a atenção fazendo do que não fazendo nada. Pode falar. Erro da postagem, qual seria o melhor horário? Porque eu estava conversando com uma missionária, também um pastor, ele falou que seria bom me informar, porque nas publicações que ele faz, ele diz que as pessoas procuram entrar mais nas redes sociais pela noite ou madrugada. Aí então, em termos de você postar um videozinho, uma foto da igreja, aí às vezes você quer botar tudo junto, fica muito embolado. Ele disse que é bom separar. Igual mandei um trabalho que o senhor fez na rede social lá, eu enviei para ele. Aí ele falou, fica mais explicado. Isso é o correto ou tanto faz? Qualquer horário. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu for ficar esperando a madrugada para mim postar um trabalho, eu vou ficar à mercê de uma madrugada. Então quem está de dia não vai alcançar o conteúdo. E se eu sou membro de um corpo, existe uma cabeça e existe quantos membros? Vários membros. Se todos os membros tiverem a consciência, né? A sensibilidade de entrar na rede social que o pastor derrama material todo dia e compartilhar 2, 3, 4, 5, vai alcançar as pessoas da tarde, vai alcançar as pessoas da manhã, vai alcançar as pessoas da madrugada e vai alcançar as pessoas da noite, porque você mesmo replicou. O que o Senhor Jesus ele falou? Vocês fariam obras maiores que a minha. Eu joguei um, você transformou em 2, o outro transformou em 3, o outro transformou em 4, o outro transformou em 5. O conteúdo não está mais só na rede do pastor Ivanildo, está em qual rede? Todas as redes. Porque o objetivo é esse. O objetivo é você alcançar vidas. E o conteúdo não chega às pessoas por você, por um algoritmo somente. É por quem? É por quem? Quem faz toda a verdade chegar?
Ah, quem? Quem? O Espírito Santo que vai fazer a verdade chegar. Ide por todo mundo. Para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Como é que você vai chegar a todo mundo? O que está na minha rede social está na tua? O que está na rede social do Inácio está na tua? Ah. Então você não está pregando o ID. Você não está pregando o ID. Então, para mim não tem relevância. Para mim é melhor postar de madrugada no aplicativo Kawaii, porque ele não tem peso nenhum. De manhã todo mundo está o quê? Eu jogo os vídeos mais pesados no Kawaii pela madrugada, porque para mim é melhor. De manhã, um vídeo de 10 minutos é quase 30 para subir. De madrugada não. Quem já fez esse teste? Se for jogar um vídeo de manhã ou de madrugada ou à noite no YouTube, ele sobe da mesma forma. Mas o nosso maior público está onde? Está no Kawaii, quase 19 mil pessoas. Então nós não estamos atrás de valores financeiros. Geralmente cria esse perfil quem está atrás dos valores financeiros que as redes sociais oferecem. Eu não estou buscando os valores financeiros que se dá o nome de quê? Monetização. Eu não tenho monetização de nenhuma das nossas redes sociais. Eu prego o Evangelho. Se Deus quiser fazer o algoritmo alcançar mais gente, isso aí é um papel de quem? Do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, ó, é Ele que coloca o querer e o realizar. Ele vai lá e bota o querer no algoritmo. Não tem aí videozinho aí que da noite pro dia 100 milhões de visualização? O algoritmo quis fazer isso para eles. Você acha que o algoritmo sendo influenciado por inteligência artificial vai deixar a sua palavra de salvação chegar a milhões de pessoas assim da noite pro dia? Você está entendendo o que eu estou falando? O algoritmo é uma inteligência artificial que não é artificial. Se é que me entende. Então você tem que bater o quê? Água mole todo dia. Pastor, o senhor às vezes publica o mesmo vídeo 50 vezes. Não tem quem me ajude. Você sabe qual é o maior problema dos pastores hoje? É pedir os seus liderados ajuda. Eles estão trabalhando sozinhos. Porque os liderados, tem uns que ainda faz assim, ó. Ele que faça sozinho. Não é o bom? Não é o bom? É uns endemoniados que está no meio da igreja. Que diz que é crente, mas é o capeta. Entendeu? Porque se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, o pastor não precisa ficar pedindo para você. Não é o seu trabalho servir a causa? Aquele que me serve, o Pai o honrará. Serve quem? O pastor? Pergunta. Então não faz diferença você botar de dia, de noite, de madrugada, à tarde. Você tem que o quê? Colocar, porque vai ficar lá. Qual o conselho que o senhor dá para as igrejas que ainda não abriram a visão sobre postar o conteúdo da igreja? Eu não posso dar visão nenhuma porque eles têm a ideologia deles, eu não posso quebrar ela. Eu dou conselho para o nosso trabalho, porque se eu chegar e falar lá, eu já trabalhei em igreja que eles não autorizavam.
Escritas vezes. Não tire foto, não mexa com celular. Mas nós acreditamos, porque Deus nos dá o quê? Respaldo para isso. Vou citar até um versículo aqui agora. Registra para apresentar a história. Aí vamos lá, versículo. Salmos 78:4 diz assim: não os cobrimos aos filhos dos homens, contaremos à geração futura o louvor do Senhor. O que significa isso? O que significa isso? Por que você sabe de Jesus, ô João? Por causa dos registros passados. Obreiro João, por causa dos registros passados, que quem contou para você? Quem contou para mim? As histórias dos registros passados. Estava na Bíblia. Não. Os líderes também contaram. Os líderes contam para você. Você só passou a botar a mão na Bíblia porque os líderes incentivam você. Então você tem informação dos registros passados de 4.000 anos, 5.000 anos, porque os líderes motivou você. E isso se tornou um hábito diário. Amém? Então, eu não posso aconselhar as outras instituições, porque cada uma tem uma ideologia. Amém? Amém. Eu aconselho o nosso trabalho. Por que eu gravo e posto? Quem quiser. Quantas igrejas aí que não tirava foto, né, pastora Rose? Que não fazia reunião de criança, que não dava um lanchezinho, porque não tinha condição, mas aprenderam, mas viram às vezes pega até conselho a pastora Rose. Tem líderes que entram em contato. Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu devo falar? O que é que eu tenho que dizer? Poxa, eu gostei desse propósito do pezinho, do propósito da mãozinha. Deus dá, onde ela tira tudo isso? Praticando. Quanto mais você pratica, mais a sua mente vai o quê? Se expandindo. Amém? Amém. Pode falar. Qual conselho o senhor daria para quem quer ser mídia e para quem já é, para poder se evoluir mais? O conselho? Perguntar. Não adianta eu chegar, pegar, dar um smartphone, porque o objetivo do nosso trabalho aqui é ter pelo menos 5 smartphones disponíveis só para o quê? Para gerar o conteúdo. Que às vezes é uma guerra gerar o conteúdo no celular de alguém, né? Graças a Deus que eu não tenho esse problema com o Inácio nem com o João. Eles entregam o celular deles 100% ao trabalho. Mas outros é complicado. Então, se nosso objetivo é o quê? É ter. O mídia ele tem que ter. Se o mídia não tem, a igreja ela tem que ter no mínimo uns 4 celulares disponíveis. Conectado com o quê? Com as redes sociais da onde? Da igreja. Para que você possa postar o conteúdo lá. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu propósito. Mas como é que você vai entregar um telefone na mão da pessoa se ela ainda não gerou confiança? Ou não sabe fazer? Pergunta, repete ela, por favor. Qual conselho o senhor daria para quem quer ser da mídia e quem já é expandido? Então, quem quer ser da mídia, ele tem que chegar e colar com quem quer ensinar. Não, tem gente que é da mídia e não quer o quê? Ensinar. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele entrega lá na mão da pessoa, ó, gera a foto aí. Aí a pessoa vai tirar sempre as mesmas. Ela vai, é que nem aconteceu um dia desse daí. O garoto, ele, o tio, ele só ficou em uma posição. Eu, como sou visual, eu vi. Aí chega a noite, eu sou chamado a atenção por quem? Pelo obreiro Ismael. Pô, pai, 20 fotos, 50 fotos da mesma posição. Falei, apaga tudo, pô. Porque o mídia, ele tem que saber momento. Você quer aprender a ser um mídia bom?
vê o seu pastor fazendo as fotos, vê o seu pastor fazendo os vídeos. Eu aprendi vendo na rede social um mídia da igreja ensinando. Como é? Eu não preciso mais hoje editar um vídeo. O que é editar um vídeo? Pegar vários trechinhos de uma reunião com um vídeo de 1 minuto, 2, máximo 2 minutos, 3 minutos. Entendeu? Para esses vídeos de chamado shot, esses vídeos chamados status. Você clicou na câmera, gerou o vídeo principal, primeira tela principal, deu um stop, foi para um outro ângulo, deu mais 20 minutinhos, foi para um outro ângulo, deu mais 20 minutinhos, gerei um vídeo de 3 minutos em mais de 5 poses. Não precisei editar o vídeo, só vou pegar os banners que o meu pastor disponibilizou, reunião de domingo. Se eu ver se aquele banner não tá legal, eu sou um mídia bem aguçado, bem intrépido, eu vou lá, pego aquele banner, não gostei daquele banner legal, entro no chat GPT e falo, melhora esse banner para mim, chat, com tudo oficial, com tudo original. O chat vai dar aquela melhorada, aquela resolução, e tu joga de novo lá o negócio lá, e o negócio vai lá, tudo original, perfeitamente. Ele não vai alterar nada. Esses dias aí, meu filho falou para mim assim, pai, não tem o banner da oração de domingo. Eu falei, não, meu filho, calma aí. Fui lá no chat, falei, chat, eu quero que você tira quinta-feira às 19 horas e bota domingo às 19 horas. O chat fez lindamente, sem alterar nada. Entendeu? Então, aqueles que já é mídia, eles têm que ser humilde. Olha só, eu estou falando, eu sou mídia há mais de 20 anos e estou falando que aprendi algo com outro mídia, porque o tempo que eu tenho, eu pesquiso aquilo que me interessa. Agora, se o reino de Deus não interessa a você, você não vai pesquisar nada do reino. Por que você estuda, obreiro João, todos os dias a Bíblia? E é o líder, é o líder principal da igreja, né? Abaixo do pastor e da pastora, com 15 anos, não é verdade? Então ele tem que ter o quê? Ele tem que ter conteúdo, meu amigo. Ele tem que chegar aqui, a ver, não tem Bíblia, ó, e saber o que falar. Não, eu preciso da Bíblia, me dá uma Bíblia, sem Bíblia não vai. Meu Deus, sem a minha cola não vai. Não, calma aí, gente, calma aí. O líder, às vezes não vai ter o quê? Cola. Ele vai ter quem? O Espírito Santo. Por que o registro existe? Moisés estava lá? Quando a terra era sem forma e vazia? Quem estava lá? Quem deu a direção para ele? E ele escreveu conforme foi orientado. Então, aquele que quer ser mídia, ele tem que observar. Amém? Calma aí, meu filho. Eu estava vendo uma série ontem chamada... Como é o nome da menina? Rosário. É uma mulher traficante, né? Matadora. Assassina. Ela... A outra policial, para poder pegar um bandido, precisava se incorporar em um papel de prostituta. Não sabia, porque a mulher tinha um perfil de quê? Policial, toda durona, toda firme, posicionada. E ela foi lá e ensinou a mulher a como ser uma mulher, uma prostituta, para poder chegar até o grandão lá. E ela aprendeu, porque alguém ensinou. Como que ensinou? Olha como eu faço e faça. Acabou, meu amigo. A mulher se transformou em mestre. O problema seu é que você não olha para os seus líderes, porque você tem autonomia própria, você tem vontade própria. Por que Lúcifer caiu? Porque ele não queria olhar para Deus. Por que Pedro afundou? Porque não queria olhar para Jesus. Esse é o problema. Por que fulano não faz? Fulano é mídia, por que ele não está fazendo? Faça você. Faça você.
Amém? Então, a pessoa que não é mídia, ela tem que observar. E hoje em dia não adianta você jogar uma fotozinha, um videozinho sem resolução no Instagram que vai dar ruim, pô. Ele pede alta resolução. No mínimo 720, no mínimo. É o que nós faz, né, Ismael? Para fazer mais rápido. Hoje é 4K, 5K, VK, AK, metralhadora, tudo isso. Por quê? Porque a coisa tá... Antigamente nem um computador tem uma memória que um telefone desse tem. Não tem. Os telefones estão mais poderosos do que os próprios computadores. Entendeu? Então você precisa observar o líder. Eu dou exemplo diário nas reuniões principais, terça, quarta e domingo. Às vezes eu saio da minha posição, que não deveria o quê? Sair. Eu saio da minha posição para gerar. Por quê? Porque você não tem a sensibilidade de gerar o conteúdo. Você que é um gerador de conteúdo, você tem que estar atento a tudo. Você é o último a comer, você é o último a beber, você é o último a falar, porque você está em expectativa de gerar. Se você gerar, o momento crucial, meu amigo. O momento pode ser crucial, no máximo, mas se você está ali como o responsável e deixar por trás da câmera, a pessoa um fala, outro fala, a pessoa já tem que estar o quê? Saber organizar a ferramenta e saber que ali deixar claro que não pode isso acontecer, porque não adianta, vai ser pagado, porque quem é que vai entender, pastor? 10 vozes? Não vai, a gente vai, aí o Ismael, ele sabiamente, ele faz o quê? Não vi meu vídeo, gente, na internet, porque ele apagou. Ele não precisa nem me pedir autorização, porque ele sabe que não presta. Uma pregação tão boa, mas cheia de conversação. Sem disciplina. É aonde nós vamos dar a aula. Eu vou dar essa aula agora. De boas maneiras. Você tem que saber. Onde está a sua câmera, o máximo que fica ali é um calado perto de você. Agora... E você tem que sair dali da câmera para poder fazer um trabalho no altar que foi chamado. Você tem que deixar um outro mídia para fazer o negócio. Aí você está preocupado com a câmera e está preocupado com aquilo. Não adianta botar culpa ou seja criança, jovem, porque cada um com a sua função. Porque é o seu ministério. É o seu ministério, meu amigo. É o seu ministério. Você tem que ser bom no que faz. Nós não podemos ser bom só em uma coisa, temos que ser bom no máximo em 5 coisas. Hoje em dia, se você só é bom em uma coisa, você está ferrado. Eu sou só pintor de parede. Então você só vai ter trabalho no final da obra. Porque o pintor ele só entra no final Às vezes é final do ano, quando alguém pinta alguma coisa. Pinta uma casa, pinta não aprende não virar um concreto, amarrar um ferro, levantar um tijolo. Na obra de Deus você tem que ser bom em tudo. Por que às vezes a gente está fazendo coisas que vocês poderiam fazer? Porque vocês não fazem. Simples assim. E nós dá oportunidade, né, pastor? Tem igreja que não dá. E para ser mídia você tem que mostrar o quê? Cursozinho. Cadê o curso? Tem curso agora. Cadê o curso que você ser uma mídia para você ser um mídia do ministério? Aqui não, aqui nós formamos do nada. Nós pega a pessoa toda bagunçada, toda quebrada, sem saber fazer nada, não sabe nada. É um cavalo, é um boi e chega aqui e se torna todo aprumadão, todo alinhadão e pã. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu fico até bem sem graça, eu abaixo a cabeça porque ainda eu não aprendi. E fala com uma autoridade, uma autonomia. Quem é que te dá isso? Espírito Santo. Amém? Pode falar, Ju. A minha pergunta é:
Se alguma pessoa que é da causa, mas não sabe tirar foto e perguntar para algum mídia, ele tem que ajudar assim mesmo? Se ele é um responsável do ministério, ele tem que fazer o quê? Ensinar. Gente, eu só aprendo. Eu já preguei isso daqui uma vez aqui, já orientei. Você só aprende. Como que você aprende? Mais ensinando. Como que você aprende mais? Ensinando. Tem uma porcentagem que depois eu vou puxar ela, que eu não sei onde ela está. Quem ensina aprende, parece que é 90% mais. Você se torna melhor mais ensinando do que sentado, ouvindo. Você aprende mais ensinando do que sentado. Você sabia disso? Então, quando nós ensinamos, nós estamos abrindo uma oportunidade para o quê? Para cumprir o que o Jesus fez. Jesus, ele veio no mundo para quê? Para curar? Para tirar demônio das pessoas? Não. Ele veio para conscientizar as pessoas, para ensinar. No caminho ele fez o quê? No caminho ele fez o quê? Curou. Não, ele curou. Ele libertou. Ele estava ali pregando o evangelho, ensinando. Amém? E os mídias estavam como? Atento, porque não tinha câmera na época, estava atento aonde? Nos detalhes. E os bons na caneta registrou tudo. Então, se você, Jesus ele acabou curando as pessoas porque ele se compadeceu das pessoas. Vinha a pessoa de todos os lados para ouvir a mensagem de Jesus. E nisso Jesus acabou fazendo o quê? Curando elas, libertando dos demônios. E começou a gerar o quê? Gerar o quê? Discípulos, pessoal. Discípulos. E foi gerando. E hoje, você é o que de Jesus? Um discípulo de Jesus. Porque você dá os mesmos ensinos que Jesus deu. Então esse é o segredo, pessoal. Se você pode ensinar, tenha bom ânimo para ensinar. Se você não tem bom ânimo de ensinar, você nunca vai poder aprender. E mesmo você sendo mestre, é bom às vezes você sentar. É bom você sentar. Amém? Amém. Porque Jesus, sendo Deus, ele fazia o quê? Nos cultos de domingo. Ele fazia o quê nas sinagogas? E os camaradas lá pregando. E ele estava sentado lá. Oportunidade? Jesus ia lá na oportunidade dele o quê? Pregava. Quando davam, né? Quando Jesus falava alguma coisa, ele tinha que fugir rapidinho, porque os caras vão matar. Cadê ele? E Jesus, então não é errado você fugir muitas das vezes. É bom. Não enfrenta não, que vai dar ruim. Nós não conseguimos bater de frente com as trevas estando no território das. Agora no nosso território a gente é o quê? O terror. Qual é o nosso território? Da luz. Amém? Outra pergunta. Estão gostando de fazer pergunta, né? Estão me quebrando hoje, né? Teve uma criança que estava aqui, na câmera do Inácio, do obreiro Inácio, e ela não sabia fazer mídia. Mas como é ele que é o responsável da câmera, não é ele que tem que ensinar a criança se ela vai estar olhando? Ele não é o responsável da câmera, ele é o líder dos mídias, ele ainda não entendeu isso. Quem é o mídia principal? É o obreiro Inácio.
Não é eu, não é o João, não é o Ismael e não é a Rose, a pastora Rose, nem a Thaís. É o obreiro Inácio. Então, se ele não tem desejo de ensinar, ele vai ficar sempre naquilo ali. Por que o Espírito Santo nos dá muito mais habilidades para falar? A nossa linguística começa a mudar, porque você está dando. Dando e o quê? Lendo. Não pensa que é só falar não, porque a Bíblia diz que aquele que muito abre a boca só fala besteira, né? E peca. Mas quando você abre a boca baseado nos escritos sagrados, para mim poder falar para você hoje sobre o ministério da mídia como ferramenta da evangelização, eu tive que dar uma pinceladazinha. E também a experiência do que eu aprendi no dia a dia. A gente tinha aula. Toda segunda-feira a gente tinha aula de mídia. Aula de liderança. Para saber conteúdo, o que pode, o que não pode, como. Posicionamento. Rosto. Aí a gente aprendeu. Você acha que a gente aprendeu isso aqui como? Aonde? Autorização. Meu amigo, arreganhou a canjica pra mim, pum, autorização. Escreve aí. E a pessoa... Tudo é uma oportunidade. Por quê? Você nunca sabe quando você vai precisar dessa autorização. Todos têm que ter essa autorização. Visitante, membro. É por isso que nós temos que ter no mínimo umas 1000 folhas dessa aí. Nós temos uma como é que se dá o nome? Arquivadora desse tamanho assim. Dessa altura aqui assim. Já para arquivar tudo isso. Amém? Aí olha só o que diz aqui, ó. Para te dar oportunidade para outra pergunta. Ó. A mídia registra aquilo que Deus está fazendo na igreja. Fotos, vídeos se tornam testemunhos para a futuras gerações. Cada congresso, batismo, culto, evento faz parte da história do reino de Deus. Amém? Direção para a equipe. Registrar momentos importantes, viu? A equipe mídia, ela tem que o quê? Registrar momento importante, ó. A equipe mídia, ó. Tivemos 2 visitantes na igreja. O que a gente tem que fazer? Registrá-los. Tá ali, ó. O Jonathan e a esposa. Já vai para a rede social, meu amigo. E não tem jeito. Se o líder lá reclamar, não tem jeito. Foi registrado. Se ele não registrar lá, problema dele. Então nós registramos. Tudo tem que ser registrado. Aí o gerador de conteúdo, que é o obreiro Ismael, faz o quê? Ele pega o que pode e o que não pode, o que pode e o que não pode. Se tem uma foto bonita lá, pô, mas tá lá a cara estampada do Jonathan, e ele não quer porque ele me deu autorização já. Mas é um exemplo. A gente bota o que no rostinho do menino, Ismael? Um emoji rindo. Porque ele não me deu ainda o quê? Autorização. Tá vendo o problema de você estar vigilante com as pessoas novas que chegam? E perguntar, com as câmeras gravando, você me autoriza a tirar foto, fazer um vídeo do seu? Sim! Já está registrado lá, está registrado aqui e está registrado nos mídias que está falando. E fora o papel, porque muitas das vezes o papel ele pode sumir, apagar, mas você tem um vídeo a falar. Eu fui numa instituição grande aí, eles tiraram uma foto minha e da minha esposa. Como não tinha uma autorização por escrito, eles fizeram eu falar. Eu autorizo a minha imagem ser publicada. Então, desde o momento que está registrado aqui, se tornou docu. Por isso que você tem que fazer o que? O mídia. Registrar momento importante, organizar arquivo e manter backup do arquivo. Preservar a memória da igreja. Você vê, quando o João chegou aqui magrinho, parecia um palito, com a cara toda desminguida. Hoje está aí esse menino bonito, não é?
Aí se você for pegar lá 4 anos atrás a foto dele lá, tem um registro dele lá. Tem um registro. E você vê como é que ele desenvolveu. De 4 anos hoje o rapaz é o líder da igreja. Como é que pode? Gente, hoje é o líder da igreja. Quando o pastor Ivanildo não está, a pastora não está, ele dá os vereditos todos. E até o pastor Dani e a pastora tá, ele dá os vereditos. Gente, quem deu isso para ele? O trabalho dele. Quando você mostra lealdade, você é entregue responsabilidade. Mas como é que ia ser um mídia? Vamos supor. Como é que ia ser um mídia versátil? O mídia versátil, ele gera vídeo, ele faz as fotos, mas também ele monta. Ele faz as montagens. O mídia, pessoal, ele só não tira foto não. Mas a gente, se tem uma equipe muito grande, a gente pode só a pessoa de tirar foto, só a pessoa de fazer publicação, só a pessoa de estar dando as curtidas, fazendo as marcações com autorização. Amém? Você marcar alguém, você tem que ter o quê? Autorização. Porque tem gente que sai marcando as pessoas sem autorização. Se eu marcar o Inácio, a pastora Rose, a Thaís, o Ismael e o obreiro João, é porque eu tenho o quê? Autorização. Autorização. Amém? Amém. Então, tudo tem que ter autorização. Amém? Amém. Isso. Mais o quê? Mais nada, né? Tirou 1 hora. Vai lá, a última. Você tá demais. O mídia, ele tem que tirar muita foto e também tem que pegar os melhores momentos, né? No máximo, se você puder de um evento tirar 100 fotos, você vai aproveitar quantas fotos? 10. 10 fotos. Não tem jeito. 10 fotos. Só que eu não apago as fotos ruins. Eu deixo tudo arquivado. Tem não sei quantas 1000 fotos que é de se perder. Entendeu? Tudo em backup. Foto, vídeo, palavra, pensamento, registro. Tudo nós temos registrado em backup. Tudo. Nós temos registrado. A única coisa que eu não estou registrando mais é as nossas reuniões particulares. Porque quando a gente bebe muita água, não pode registrar. Entendeu? Porque senão a gente pode soltar coisas que o público não importa, não vai edificar o público. Ou não vai entender. Não vai. Quem é que vai entender uma reunião ministerial? Eu chamando a atenção do Inácio, do João, do Ismael? Não vai. O sentimento logo brota, meu Deus, ele é um cavalo, não vou lá. Gente, Deus me livre. Só em ouvir eu tremo todo. Então não, vocês recebem essa reunião pesada porque vocês já estão estruturados. Entendeu? E tudo é para edificação da obra. Amém? Para mim finalizar. Aí diz assim, 2. Anunciar para informar. Aí diz assim, lá em Abacuque 2:2, escreve a visão e torna bem legível. Então o conteúdo ele tem que ser bem legível. Talvez o que não é importante para uns salva a vida de outros. Amém? Amém. Como é que eu vou saber que você está evoluindo? Pelos registros passados. Olha aí, como é que eu sei que o João evoluiu? Registro passado. O cara é um deslinguido, brigava aí, batia em todo mundo, meu amigo. Tinha ódio nos lábios. Hoje tem uma postura, mas não mexe não. Não deixou de ser um homem. Não mexe não. Não mexe aonde? Não pode o quê? Mexer. Olha assim, um garoto, mas o cara é brabo. E eu preciso de gente braba me auxiliando. Amém? Amém. Que nem os valentes de quem?
te dar vida. Esse cara é brabo. Tem que ser brabo. O pastor tem que ter gente braba do lado dele. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Só para finalizar aqui, ó, a igreja organizada comunica bem suas atividades, como a pastora Rose falou. Nosso trabalho é bem organizado. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o que não podia, que não pode, a madrugada que não pode, e vai embora. Amém? Então tudo organizado. Segunda-feira nós falamos de quê? Finança. Ué, isso aqui não é uma finança? Você não está aprendendo para poder evoluir o trabalho da igreja? Quando um trabalho é muito bem colocado, muito bem divulgado, é natural que a prosperidade começa o quê? Acontecer. Dízimo, oferta, voto, assim por diante. A pessoa passa a acreditar no trabalho. E ela não só acredita porque ela acredita na palavra de Deus, ela tem resposta. Como nós tivemos essa semana vários testemunhos, né? Que eu preferi não contar. Eu preferi segurar. Falei, não conta nada agora. Mas já está concretizado, pastor, segura. Não conte nada agora. Tem tantas coisas que aconteceu que eu não vou falar agora. Vou deixar para falar para mais para frente. Por quê? Resultados, registro. Amém? Amém. Entenderam? Sim. Entendeu, o seu Inácio? Amém? E se você quiser ler esse tema aqui todo, porque não dá. Você cria 10 temas, 3 informações, você não consegue, porque o ambiente se torna muito sagrado, muito envolvente, e você não consegue ler tudo. Você vai lá no meu site, lá, Pastor Ivanildo de Melo Reis, está lá, já está lá montadinho, entendeu? Montadinho lá, para você dar um bizu lá. Tudo isso baseado por a inteligência artificial ajudando, com certeza, porque organiza. A inteligência, ela faz o quê? Organiza o seu trabalho. É uma ferramenta boa que você tem hoje. Amém? Vocês que são mídia da igreja, precisa de um banner, não vai perturbar a cabeça do pastor, não. Vá lá, pega um banner antigo, que não está de acordo com o que você quer, e fala para a inteligência artificial acrescentar o que você precisa. A pastora Rose fez um trabalho aí, muito excelente. Eu falei, cadê as redes sociais? Eu falei, chat, bota aí as redes sociais aí para mim aí, por favor. Tem que ser tudo escrito, direitinho, organizadozinho, aí com ícones de formas profissionais ou de formas prêmio. Às vezes ela vai escrever lá prêmio. Você fala, não quero prêmio, é só o negócio. Ela quer bagunçar a gente, né? Quer tirar a gente do sério. Parece um demônio, né? A gente pede uma coisa, a inteligência faz outra. Então, isso não é normal. Isso é um cão, hein, querendo mexer com a gente. Então, amém? Então, use a inteligência artificial. Fez aqui o seu videozinho aqui, do jovem aqui. Você vai esperar o pastor fazer um banho? O Ismael fica me perturbando a noite todinha. Pai, faz o banho. Pai, faz o banho. Pai, faz o banho. Ele podendo ir lá pegar um banhozinho, pegar o celular e criar um banhozinho. Ou aprender a mexer no computador, né, cara? Porque é melhor você mexer no computador, que você vai fazer uma de autoria oficial tua. E nisso você não vai ficar dependendo de chat GPT. O chat está matando muita gente aí. Matando o legado de muita gente. Por quê? Porque as pessoas eram boas aqui, ó. Isso aqui é de nossa autoria. Nós criamos. Foi nada chat. Nós criamos. Aí se tu pede pro chat criar um negócio dele, ele vai fazer um negócio muito perfeito. E na época que fizeram isso, nem usava chat ainda. Eu prefiro usar as minhas autorias. Entendeu? Então é isso, pessoal. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradeço por este momento. Meu Senhor, que essas palavras sirvam não somente para nós, mas para todos aqueles que vieram, meu Deus, a ver este vídeo e que eles possam pôr em prática. Meu Deus, usa as nossas palavras como testemunho em vida e prática para todos aqueles que têm nos acompanhado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Palma para Jesus.